Sejam bem-vindos ao estúdio da Ative Produções. Na palestra de hoje nós aprenderemos sobre um assunto muito interessante, as funções familiares no contexto da família de Abraão. Abraão. Quem ministrará a palestra de hoje é o Dr. Rogério de Paula. Ele é psicanalista didata pela Sociedade Psicanalítica Sumos de Minas Gerais. Também é psicanalista pela Universidade da Flórida. É bacharel em teologia, escritor, compositor, cantor, palestrante e ministra treinamentos em diversas áreas pelo país. Por favor, pastor, aproxime-se. Boa noite. A palavra está com o senhor. Muito obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a família de Abraão, uma visão teológica e psicanalítica. Nós vamos fazer uma leitura desse primeiro módulo da família de Abraão. Nós temos outros módulos, temos muitas outras abordagens de outros personagens bíblicos. Mas hoje, só para a gente dar início, nós vamos falar desse homem e da família desse homem tão importante na história do cristianismo, do judaísmo, da fé cristã. E também importante para nos ensinar tantas coisas, né, a respeito da questão psíquica da família. As famílias, nesse último tempo, têm sofrido muitos ataques, né, e muitos pensamentos. E eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre essa questão. Bíblia no Divã está começando e é muito bom ter vocês aqui. Vocês que estão nos acompanhando aí também através das redes sociais, sejam muito bem-vindos. Lembrando que daqui a pouco a gente vai ter um tempinho para a gente fazer algumas perguntas também. Nós vamos ter uma interação aí bem legal, tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Pode passar, por favor. A família de Abraão, vamos primeiro na abordagem teológica. Pode passar. Abraão, chamado pai da fé, é o homem que Deus escolheu para que começasse, né, a formar o povo judeu, de onde provém a fé cristã também, né? Cristo provém dele. Nós vamos usar como base o texto de Gênesis, de 1 até 21, tá bom? Pode ir passando, por favor. Depois você pode conferir lá. A gente está colocando aqui só para ver que a gente está usando realmente o texto bíblico. Pode passar. Isso. Aqui já o texto está falando de Isaac que foi desmamado, né? Muito interessante isso. Naquela época, a criança era desmamada aproximadamente com uns 4 anos, né? Hoje é impensável isso na nossa sociedade. Mas naquela época, quando desmamava por volta dos 4 anos, eles comemoravam muito, porque o número de morte de crianças era muito alto, então fazia festa. Essa é uma informação muito importante até para a parte psicanalítica que a gente vai fazer. Pode passar, pode continuar, por favor. Isso, pode passar mais um. Outro. Também. Isso, aqui. Abraão, como todos nós sabemos, ele tinha um sonho de ser o pai, ele tinha um sonho da paternidade. E Deus já havia trabalhado muito com Abraão nessa questão, até porque a promessa é que ele se tornasse pai de nações. Mas as coisas de Deus, ela tem uns caminhos, assim, não são os nossos caminhos, né? São os caminhos dele, do jeito dele, da forma dele. Então ele tentou ser pai de Ló, ele tentou ser pai de Eliezer, né? Ele depois se tornou pai de Ismael, mas por um caminho que não era o caminho que Deus havia escolhido, até a chegada de Isaac, que é chamado do filho da promessa. Vamos ver o que tem de interessante aqui para a gente. Pode passar, por favor. Isaac, filho da promessa, né, tem um significado aí espiritual. Ele nasceu em aproximadamente 1867 a.C., ok? Essa informação está, aquele BOC ali, é Bíblia em ordem cronológica, ok? Que é uma Bíblia, não sei quantos têm acesso a isso, mas ela é um pouco diferente, porque ela não está nessa sequência que nós estamos acostumados.
né? Ela não vem na sequência de livros que a gente tem, ela vem na sequência de fatos, beleza? De acordo com que os fatos foram acontecendo, essa Bíblia ela segue assim. Sacrifício em 1834, que é a época que Abraão vai levar Isaque para o sacrifício. E é interessante que, geralmente, a gente pensa que era um menino. Mas veja, ele estava com aproximadamente 33 anos. Isso aponta para a pessoa de Cristo, o sacrifício de Cristo, do pai sacrificando o filho, justamente com essa idade de 33 anos. Por isso, ele é um dos maiores símbolos, não só de Cristo, mas também da sua obra, da sua cruz, assim como os frutos do Espírito também. Como eu disse, o desmame acontece entre 4 e 5 anos de idade. Ele casa-se aproximadamente aos 40 anos e ele tem uma personalidade um tanto quanto interessante para os patriarcas, porque Isaque é o mais passivo dos patriarcas. De onde que será que veio essa estrutura tão passiva assim de Isaque, né? Ele não briga quando os poços são tomados, são entupidos, ele não se apossa disso. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa personalidade diferente desse patriarca, um pouquinho mais para frente. E a descendência são os israelitas. Pode seguir, por favor. Simbolismo. Pode passar. Como eu disse, são muito fortes, né, esses simbolismos. E esses 30 anos que acontecem, desse crescimento aí de Isaque, aproximadamente ali, aponta para os anos de silêncio antes do ministério de Jesus. Quando Isaque nasce, há um tempo de silêncio, vamos dizer assim, no ministério de Abraão. Abraão está sempre aparecendo, está sempre uma coisa, está sempre assim, sempre fazendo um altar. E, de repente, quando Isaque nasce, dá uma silenciada cronologicamente de aproximadamente 30 e poucos anos de fatos grandiosos na vida de Abraão. Lembrando que, teologicamente, está tudo certo, ok? Nós vamos ver a relevância disso psiquicamente. Deus sempre no controle de todas as coisas, não é que tenha certo, esteja errado, não. Mas esses 30 anos apontam simbolicamente para os 30 anos de silêncio do ministério de Jesus. Pode passar, por favor? Sacrifício de Gênesis 22, o cordeiro em silêncio indo ao matadouro. A subida do monte com o madeiro, o cutelo na mão do pai, com 33 anos de idade. Veja bem, essa cena, né, quando Abraão fala com Isaque, para eles subirem, né, o monte, e aí tem uma coisa interessante da gente pensar, porque a tradição diz que o monte onde Abraão vai sacrificar Isaque é o mesmo lugar onde depois se constrói o templo de Jerusalém. Então, eles falam que é o mesmo lugar. Mas tem algumas coisas interessantes, porque Deus fala assim que era para ir para a terra de Moriá e que ele ia mostrar um dos montes onde ele seria sacrificado. Então, a tradição fala que é o monte onde vai construir o templo, mas na mesma região está o monte onde Cristo foi crucificado. Então, alguns preferem acreditar que é o mesmo lugar onde Cristo foi crucificado. O cordeiro em silêncio, assim como Jesus também, né, foi levado como cordeiro ao matadouro. Pode passar, por favor? E aí o outro filho de Abraão, que é Ismael. Vamos ver o que tem de interessante aí para Ismael, nessa abordagem teológica? Nascimento dele em 1880, a expulsão dele acontece em 1864. O simbolismo ali são os frutos da carne, e aí é porque, quando fala de Isaque como símbolo dos frutos do Espírito, é porque a descendência, né, a semente viria de Isaque. E Ismael aparece como uma tentativa humana de fazer as coisas acontecer. Por isso ele simboliza os frutos da carne, né, o fruto da carne. Ok? Personalidade absolutamente contrária, agressiva. A descendência dele é dele que vem os árabes,
né, e o sacrifício ali de Gênesis 21, de 15 a 17. Olha, Ismael é uma figura crucial em toda a história. Por causa disso aqui, até hoje a gente está vendo as consequências aí. Até hoje. E a Bíblia fala sobre essa personalidade agressiva de Ismael. Aquele conflito, esses conflitos que a gente vê lá no Oriente Médio com Israel, aquele povo lá, gente, é fruto disso aqui. Ok? Se você pesquisar lá em Gênesis, capítulo 15, você vai ver que Abraão, quando ele sai da rota que Deus coloca para ele, e ele vai para o Egito, quando ele era para ele seguir para o Negueb, que ele até mente, que Sara, não é que ele mente, né? Porque Sara realmente era irmã dele, mas por parte de pai. Quando ele sai, Faraó dá presentes para ele, e no meio desses presentes vem Agar. É interessante isso, né? Pode seguir, por favor. Olha só, esse aqui eu quero ler porque isso que é importante. Veja bem, essas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E esses são os nomes dos filhos de Ismael pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Adbeel e Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos. 12 príncipes segundo as suas famílias. Pode passar, por favor. Agora, olha só. Curiosidade. Toda genealogia tem uma mensagem profética por trás. Ok? Toda genealogia traz uma mensagem profética por trás. Quando a gente pega o nome da genealogia de Ismael, aqui esses nomes que a gente leu ali atrás, e a gente pega os significados desse nome e junta, olha a mensagem que aparece. Deus ouvirá das alturas do que está na escuridão e castigado um doce odor. Ouvirá no silêncio aquele que está com um fardo. Ele trará honra ao que está cercado no deserto e também revigoramento espiritual. Veja bem se isso não está falando justamente da história de Ismael. É a mensagem que está por trás. Quando você pega isso aqui, você vê exatamente toda a história de Ismael. Toda a história de Ismael é contada, e você vai perceber o seguinte, que nisso aqui há uma esperança profética de que a descendência de Ismael ainda vai chegar a conhecer o nosso Senhor Jesus. Olha que interessante, né? É muito legal isso aqui. Pode passar, por favor? E agora nós vamos para a abordagem psicanalítica, ok? Agora nós vamos falar, a psicanálise, ela aborda o conteúdo do inconsciente. É a única abordagem na área da psicologia que trabalha com o inconsciente. Freud, né, nos seus estudos, nas suas pesquisas, ele percebeu e ele desenvolveu uma teoria de estrutura, né, tanto topológica quanto estrutural, da mente humana. E, segundo Freud, e ele consegue provar isso depois, fica muito claro, que boa parte da nossa mente, daqui das informações, estão no nosso inconsciente. Geralmente as pessoas usam a palavra subconsciente, né? Não tem isso na psicanálise. A gente trabalha com a palavra inconsciente, pré-consciente e consciente. Esse inconsciente, ele assuste você ou não, ele está envolvido em aproximadamente 70% a 80% de influência nas nossas decisões. É muita coisa. Então, geralmente, eu gosto muito de dar um exemplo quando a pessoa vira para mim e fala assim, olha, isso não está em mim. Mas está em quem, então, se é você que está fazendo? Né? Provavelmente vocês já viram e ouviram muitas pessoas dizer assim,
Olha, quando eu percebi, eu já estava lá. Não sei nem como que eu fiz. Quando eu vi, eu já tinha feito. Isso são indícios claros da manifestação, da influência desse inconsciente. E a psicanálise, ela trabalha com isso. O psicanalista ele é treinado para pegar essas manifestações inconscientes, para captar isso e, através da técnica da psicanálise, das intervenções, tentar ajudar as pessoas. Então, o que nós vamos fazer agora é uma leitura dessas manifestações inconscientes dentro da família de Abraão. E como é que a gente faz isso? Geralmente, a gente trabalha com a linguagem, com a palavra, né? Então, nós vamos agora fazer um pouquinho dessa abordagem psicanalítica, tá bom? Pode passar, por favor. Veja bem, eu quero começar falando um pouquinho dessa relação simbiótica. O que é isso? Sim, vem de juntos e bios, de vida. Esse termo é usado na psicanálise para se referir à mãe que tem dificuldade em produzir a separação entre ela e a criança. O laço emocional se estende fora da normalidade. Olha, pela psicanálise, a gente entende que a criança, até aproximadamente 6 meses de idade, ela não sabe que ela e a mãe são pessoas diferentes. Ela não consegue perceber isso. A partir do momento que ela começa a entender que existe um ser diferente, precisa haver um certo rompimento nessa relação. Mas é evidente que a ligação da criança com a mãe, ela se estende num nível muito alto. Mesmo antes do nascimento, já há uma relação absolutamente intensa, emocional, entre a criança e a mãe. Isso na psicanálise a gente vai chamar de libido intrassomático, mas a gente não vai entrar nesse estudo hoje dessa vida uterina, ok? Mas quando a mãe não consegue efetuar essa separação de forma satisfatória, isso vai trazer algumas consequências para a vida do sujeito adulto. Consequências graves, outras nem tão graves, vai depender muito dessa separação, de como que isso vai acontecer. Por isso que a gente chama de mãe simbiótica na psicanálise. Essa mãe que não consegue deixar a criança ir, não consegue estabelecer essa separação de forma satisfatória, a gente vai chamar na psicanálise de mãe simbiótica. Ok? Pode passar, por favor? Vamos lá ao texto. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Esse é o texto. Agora, veja que a palavra deleite ali está marcada. Vamos analisar isso, essa fala. Pode passar, por favor? A palavra no original para deleite, que foi traduzida para a gente como deleite, é a palavra Éden, que significa luxo, delícia ou prazer. Percebe que, para uma mulher com idade avançada, como a gente acabou de ler, o costume das mulheres, como o texto diz, já havia cessado, ela não podia ter filho, e ela encara com um luxo ter um filho. Percebe? Será que eu ainda vou ter esse luxo de ter um filho? Vamos seguir para a gente entender isso melhor. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Eu quero só voltar um pouquinho, porque eu falei um pouquinho disso ontem, que é interessante, né? Abraão está sempre fazendo altar. Mas quando Isaque é desmamado, que eles têm certeza que ele vai viver, ele não faz um altar. Ele dá uma festa. Não tem problema nenhum da festa, que era comum.
mas ele não levanta nenhum altar nesse momento. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava e disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Gente, presta atenção. Ismael era 13 anos mais velho do que Isaque. Adolescente. Vai zoar ou não vai zoar o plantão? Vai zoar o plantão. O filho mais velho, isso é característico, ele geralmente, ainda que ele não fale, que ele não mostre, ele sofre uma crise interior quando chega o filho mais novo. Quantas vezes a gente não vê vídeo aí dos meninos puxando o cabelo do neném, enfia o dedo na boca, quer machucar o neném, porque o filho mais novo chegou e está tomando o lugar que era dele. Isso acontece muito. E aqui Ismael está com aproximadamente 13 anos, 17 mais ou menos, ali 18, porque Isaac já está com 4, 5 anos. E agora ele estava zombando do menino. Gente, normal. Normal. Aliás, hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo hoje é bullying. Meu Deus do céu, se existisse isso na minha época, eu tinha ganhado uma nota com esse tal de bullying, porque eu sofri minha vida inteira com esse negócio. Mas a gente nem via que era bullying, era brincadeira, um zoava o outro e tudo bem. Então já vê que isso é antigo. Mas aí já viu que, olha ali, ponha fora essa mulher, porque Ismael não vai andar com meu filho, não. Já viu mãe que entra em briga de criança? Mãe que entra em briga de filho, de criança? Criança briga mesmo, gente. Criança briga ali 2 minutinhos e eles estão juntos brincando de novo. E as mães estão brigadas porque uma entrou ali na confusão do filho. Pode passar, por favor. Vamos observar isso aqui. A palavra para ponha fora que ela falou é garash no hebraico. Olha o que significa. Jogar fora. Sara está falando para Abraão jogar fora, expulsar, atirar fora, mandar embora, divorciar, pôr fora, perturbar. Ela mesmo que teve a ideia de entregar a serva, agora porque os meninos estão lá, um zoando o outro, ela está falando assim, não, joga isso fora. Põe para fora. É um termo que é usado para quando você vai colocar lixo para fora. Olha que coisa séria que está sendo exposta por causa da relação dela com o filho. Mãe super protetora. Mãe super... Às vezes a gente vê as cenas das mães vai levar os meninos para jogar a bola. Meu Deus do céu, se o menino dela não pega na bola ou se não toca, a mulher vira um leão. Não pode. Isso são indícios dessa relação que não foi bem administrada aí. Ok? Pode passar, por favor? E aí a gente vai falar de uma coisa interessante. Isso aqui, gente, é muito legal da gente pensar. Inclusive, a gente tem, ministra um curso que chama Funções Familiares, que a gente fala muito disso aqui. Muito disso aqui. Sobre a função da mulher, a função da mãe, a função do pai, a função do homem, a função do filho dentro da família. Então, é um curso de 5 módulos muito legal que a gente faz. Agora, até dia 17 de agosto, a gente vai fazer um. Porque, em geral, não se separa o que é a mulher do que é a mãe. Não se separa isso. E a gente precisa entender e fazer algumas separações. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez a minha filha chegou e ela chegou da escola. Não, eu fui pegar ela na escola e aí ela entrou no carro, mas eu vi que ela estava com a cara fechada. E eu falei, filha, o que foi? Ela, nada não, pai. E aí eu fui conversando com ela, lógico, e dando um jeitinho para tentar descobrir o que estava acontecendo. De repente ela falou assim, sabe o que é? É porque os meninos na escola, eles ficam brigando comigo porque eu não sabia o negócio lá da Bíblia. Aí ela virou, eu falei assim, tá, mas não, é porque, pai, você é pastor, então eu sou filha de pastor,
E eles falam que filho de pastor tem que saber tudo. Eu falei, não, quem falou que você é filha de pastor? Ela, pai, mas você não é meu pai? Eu falei, graças a Deus. Então eu sou filha de pastor. Eu falei, não, você não é filha de pastor. Ela, pai, então explica para mim. Eu falei, não, você é filha do Rogério, não do pastor. Pastor não tem filho. Sabe por quê? Porque pastor é uma função que eu exerço. Função não tem filho. Quem tem filho é homem e mulher. Função não. E esse é um dos grandes problemas dentro da família, porque a gente ensina as crianças que eles são filhos de funções e não de pessoas. Isso traz um dano gigante para a cabeça da criança e, consequentemente, para o adulto. A psicanálise trabalha muito numa questão investigativa, basicamente com tudo aquilo que foi inscrito na vida infantil. Então, a gente faz uma investigação da psique. A gente não é regressão, não é nada disso, mas a gente usa técnicas para descobrir aquilo que foi escrito no inconsciente daquela pessoa e que está afetando ela como adulto. Ainda quando ela era criança, a inscrição que foi feita inconscientemente quando criança e que ainda está afetando como adulto. E olha que interessante, porque uma das características muito marcantes do nosso inconsciente é que ele é atemporal. O inconsciente não está nem aí se é criança, se é adulto, se é isso, não. É aquela informação. Quando ela for conclamada, vamos dizer assim, por causa de alguma circunstância, vai trazer a força e vai trazer a reação, como se aquilo estivesse acontecendo justamente naquele momento. Por isso que a gente diz, né, que no divã, geralmente é a criança que aparece. Muitas vezes nós somos crianças super desenvolvidas em corpo de adulto, mas com ainda sentimentos infantis, que determinam muito de quem nós somos, de como nós agimos, por causa dessa inscrição inconsciente. Beleza? Então vamos ver aqui essa diferença aqui entre mãe e mulher. Como eu disse, mãe fala da função, daquilo que se exerce. E a mulher, a gente fala da identidade, aquilo que é. Vou fazer rapidinho aqui, só um comentário para você pensar depois e para você treinar depois, tá bom? Você que está em casa aí também, acompanhando a gente, faz esse exercício aí também para você ver que interessante que é. Depois você tenta definir quem é você, sem falar daquilo que você faz. Responda, quem é você, sem falar daquilo que você faz. É um desafio. Sabe por quê? Porque culturalmente nós somos treinados para misturar identidade com função. E isso traz prejuízo psíquico para todos nós. Para todos nós. Tente se definir depois, tá bom? Vamos seguir? Segue aí para mim, por favor, pode passar. Em um período de cerca de 30 anos, a Bíblia registra 2 eventos significativos apenas na vida de Abraão. A expulsão de Agar e Ismael e a aliança com Aminadab. Se isso for fruto da simbiose de Sara, seria isso fruto da simbiose de Sara com Isaac? Gente, como eu disse para vocês, Abraão toda hora tem um evento significativo na vida dele. Toda hora está acontecendo alguma coisa. Nesse período, depois que Isaac é desmamado, até a parte do sacrifício, só vai falar desses 2 eventos, 30 anos. Será que Sara, com a relação dela com Isaac, essa relação simbiótica com Isaac, será que ela não acabou engolindo Abraão? É legal, sabe como é que tem um
psicanalista muito conhecido, chama-se Jacques Lacan. Já morreu, tá? Mas ele é conhecido assim pela obra que ele deixou, uma releitura que ele faz de Freud. E ele fala o seguinte, que existe a mulher jacaré, que ela engole o homem. Isso é um problema. Pasme você ou não, é uma das maiores causas da impotência sexual masculina. Mas não é maldade. É o jeito que percebeu a vida, que a gente chama de subjetividade. Então, às vezes, volto a dizer, a maior parte não é maldade, mas às vezes por causa do jeito, a mulher acaba engolindo o homem, a autoridade, a figura masculina, e isso por causa da relação, muitas vezes, que ela tem com o filho. Né? Já viu que às vezes o pai vai corrigir e fala, não, deixa o menino. Né? O pai precisa entrar nessa relação de mãe e filho, o pai tem que entrar, e quem faz isso é a mulher. Então, se nós não percebermos isso e não atinarmos para essa realidade, que a sociedade vem fazendo essa construção desde muito tempo, principalmente depois de 1950 para cá, né, isso foi plantado na humanidade, a gente vai colher uma sociedade, já está colhendo, uma sociedade muito psicótica. E isso é complicado. Isso é muito complicado. Em 1950, uma das maiores propagandas que fez sucesso no mundo inteiro tinha uma mulher fumando, arrancando o avental e o lenço, e um homem atrás segurando uma criança. Não há problema nenhum da imagem da mulher crescer, da mulher ser valorizada. Tem que ser assim. O problema é quando isso acontece em detrimento da função do homem, da identidade do homem. Aí é um problema que a gente precisa acertar e direcionar muito. Então, me parece, lendo o texto, que Sara, por causa da relação dela com Isaac, acaba engolindo um pouco Abraão. Vamos seguir? A mulher, em função da simbiose que lhe acomete, tratará todo o ambiente à sua volta em função desse sentimento. Tudo que lhe cerca será afetado por tal comportamento. O que eu quero dizer? Quando a mulher tem essa relação com o filho muito intensa, porque, gente, o filho, muitas vezes, ele é um prêmio que a mulher recebe. E a mulher, inconscientemente, começa a tratar o filho como uma extensão dela. Inconscientemente, muitas vezes, o filho traz para a mulher uma sensação de poder, de empoderamento. E ela não quer perder isso, não é maldade, é inconsciente. Só que, por causa dessa relação adoecida, ela vai afetar todo o ambiente da casa. Ela vai afetar todos os relacionamentos ao redor vão ser afetados por causa dessa relação adoecida. E isso vai trazer prejuízos não só para ela mesma, para a família, mas principalmente para a criança que está nessa relação. A mulher precisa deixar o homem entrar nessa relação. Isso traz, gente, consequências terríveis para a pessoa. Quando o pai não entra nessa relação, a gente fala do triângulo, né, do complexo de Édipo, né, homem, mulher e criança. Quando o homem não entra nessa relação, o homem não tem poder nessa relação, porque a mãe engole, isso vai arrebentar com a criança. Vai arrebentar com a criança. Não faz isso com o menino, não. Deixa o menino. Nó, tadinho. Isso não funciona. Beleza? Pode passar, por favor. E agora a gente vai falar um pouquinho da fase oral. O que é isso? Dentro da psicanálise, nós temos as fases de desenvolvimento psicossexual da criança, né, que foi estabelecida aí pelo pai da psicanálise.
Então, ele vai dizer o seguinte, vai estabelecer da seguinte forma, que de 0 a 2 anos, mais ou menos, a gente vai chamar de fase oral. Por quê? Já viu tudo que a criança nessa idade pega na boca? Então, a percepção da criança do mundo se dá pela mucosa. A leitura dele é essa, né? O seio da mãe, e quando ele vai mamar, toda hora, ele não sabe falar, não sabe pedir, não sabe nada, ele sabe chorar e põe o seio ali para ele. A criança não sabe que aquilo que ela está sentindo é fome. Ela sabe que tem algo ruim e que aquilo tem uma pulsão de morte, que a gente chama. Olha, se isso aqui não for resolvido, parece que é a sensação de que vai morrer. Põe o seio, né? A mãe dá o seio, ela recebe o alimento, pronto, aí pulsão de vida, eu estou bem. Então, de 0 a 2 anos, a gente vai chamar de... Beleza? Aí, de 2 a 4 anos, vai chamar de fase anal. De 0 a 2 anos, mãe. De 4 anos, fase anal, porque é onde que a criança está aprendendo a controlar o esfíncter. A gente vai ensinar a colocar no piniquinho, fazer xixi e tal, tudo direitinho. Essa fase anal está relacionada com a figura paterna. Ok? Depois a gente tem a fase fálica, que é de 4 a 6 anos, mais ou menos, que é onde a criança vai descobrir uma série de coisas a respeito da sua sexualidade. Logo depois vai entrar o que a gente chama de fase de latência, onde o inconsciente dessa criança dorme. Só que ele dorme, isso aí já está cheio de informações. Por exemplo, olha que interessante. Para que o adulto tenha uma sensação de abandono, de rejeição, não precisa necessariamente que a criança tenha sofrido essa rejeição. Basta que a criança tenha entendido que ela foi rejeitada ou que ela foi abandonada, está inscrito no inconsciente. Isso vai, nessa fase de latência, vai ficar adormecido. Quando chega mais ou menos ali 12, 13 anos, e olha como é que a adolescência é uma coisa complicada e que vocês vão descobrir agora. Pessoal, eu nem gosto, mas o pessoal às vezes chama de aborrecente, mas não é aborrecente, mas olha porque é complicado. Porque 12, 13 anos explodem um monte de hormônio nos meninos. Eles estão crescendo, eles não são crianças, mas também não são adultos. Hormônio, um monte de mudança no corpo acontecendo. E justamente nessa fase, o inconsciente que estava adormecido volta com toda a força. Olha o que acontece na cabeça do adolescente, a gente não sabe, né? Então, é muito sério. Pode passar, por favor. Vamos conversar. Na teoria de Sigmund Freud, a formação da personalidade ocorre em fases, sendo a primeira delas chamada de fase oral. Nessa fase, o objeto de desejo da criança é o seio da mãe, através do qual a criança fará toda a leitura do mundo e de sua existência. É a questão da boca. Pode passar, como eu falei para você. Por favor. Mais uma. Guarda esse negócio da boca que vai ser importante. Muitas pessoas se veem presas a essas fases, o que lhes acarreta características de comportamento. No caso de Isaac, podemos perceber pela narrativa bíblica a sua fixação na fase oral. Veja bem, muitas vezes o adulto, ele caminha e tudo, mas ele tem eu não gosto nem muito de usar essa palavra fixação, não, mas às vezes ele não se resolveu bem, alguma coisa numa fase dessa não se resolveu bem, e isso está lá no inconsciente marcado. Então ele vai caminhar para a vida, e se ele não sofrer nenhuma intervenção, essas características vão ficar marcadas aí na vida dele. Ok? Pode passar mais um, por favor. Veja bem, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Pode passar. A passividade. Este evento, com a mudança de Isaque da terra, o abrir mão dos postos da sua propriedade, a restauração da aliança com Abimeleque, demonstram uma passividade característica daqueles que se encontram fixados na fase oral. Já viu gente que não consegue lutar pelo que é dela?
a gente não deve querer nunca o que é do outro, mas também nunca abrir mão daquilo que é seu. Nunca abrir mão assim, falando de lutar, né? Aquilo que é seu. Isaac é passivo. Absolutamente passivo. É interessante que a Bíblia nunca nos conduz à passividade, né? A ser pacífico, sim, mas passivo não. Isso é marcante na vida de Isaac. Isso é um dos indícios. Pode passar, por favor. Oralidade. Olha só. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Veja a marcação. Mas Rebeca amava Jacó. Agora a gente já está falando de Isaac já com o pai, lá na frente. Preste atenção. Essa palavra aqui, ó, seu gosto, está marcado aqui. Fala para mim, pode passar mais um aí para mim. Veja bem, a palavra seu gosto, lá que foi traduzida para a gente como seu gosto, no hebraico, na verdade, é essa palavra aqui. É até engraçado, né? Porque no hebraico pé é boca. Olha para você ver que coisa interessante, né? Mas a palavra lá do seu gosto é boca. Agora, olha só. Por causa do sabor, Isaac amava mais a Esaú. Isso está falando de fase oral. Como é que eu defino quem eu amo mais entre os filhos por causa de paladar? Fixado na fase oral. Ligado, estava preso lá. Gente, é difícil para a gente até falar sobre amar mais um filho ou outro, né? E a Bíblia está afirmando que Isaac, um homem já velho, com filhos já adultos, ele amava mais um filho do que o outro porque ele cozinhava um negócio que era gostoso na boca dele. Isso, na psicanálise, nos aponta lá para a fase infantil, para a fase anal. Lembra que eu falei? O inconsciente, ele é atemporal. Para ele, não importa se tem 50 anos, se tem 2, se tem 5, se tem 10, não. Porque o inconsciente não guarda pessoa, o inconsciente guarda sentimentos. E nós, quando já velhos, né, quando adultos, nós não inauguramos sentimentos. Nós repetimos sentimentos, sensações, impressões que foram impregnadas na nossa mente quando crianças. Ok? Então, assim, olha, a sua percepção de amor estava ligada ao paladar. Daqui a pouquinho, pode passar, daqui a pouquinho a gente volta para continuar lá falando um pouquinho do complexo de Édipo que está dentro de toda essa estrutura aí que a gente está falando, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta, agora nós vamos... Agora a gente... Vamos retornar com a nossa palestra. Agora o pastor vai falar sobre complexo de Édipo, né? Fique à vontade. Ele é a base da psicanálise, né? Tudo, basicamente tudo na psicanálise gira em torno do complexo de Édipo. Tem esse nome porque Freud ele usa um mito grego para explicar um pouco dessa relação da criança com os seus genitores aí, né? Pode passar aí, por favor. Olha só, a gente costuma falar sobre o complexo de Édipo, onde que isso acontece? Quando a criança, por exemplo, a menina, se apaixona pelo pai. Gente, não é paixão no conceito adulto, não, tá bom? É aquela coisa infantil mesmo, coisa de criança mesmo, né? Então é muito comum a gente ver a menina falar, nossa, eu vou casar com o papai, né? Os meninos que vão para a cama dos pais e entram no meio. Né? Veja bem como que isso é psíquico e é muito presente. Por que a criança não deita do lado
do genitor que ela mais gosta? Ela geralmente entra no meio. É a disputa. E tem que ter essa rivalidade. A menina tem que rivalizar com a mãe e o menino tem que rivalizar com o pai. Quando isso não acontece, não tem um desfecho satisfatório, olha só o que acontece. Olha Isaac como que isso era forte. Olha, Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara e tomou Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Ele só se consola da morte da mãe depois que ele casa. Sara já estava morta. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Por que não levou ela para a tenda dele? Teve que levar para a tenda da mãe. Muitas vezes tem muitos adultos que se casam, mas ainda psiquicamente estão casados com a mãe ou com o pai. E esperam encontrar no cônjuge, inconscientemente, o pai e a mãe. Isso precisa ser resolvido. Né? Já viu quando o marido fala assim, mas você cozinhou isso assim, você fez assado, mas a minha mãe não fazia isso. Ela não é sua mãe, não. Né? A mulher muitas vezes espera o pai, né, da figura do pai no marido. Não, ele é seu marido, não é seu pai. Então, essas questões do Édipo precisam ser resolvidas, porque senão, como eu disse, isso vai trazer muitos e muitos problemas para a relação do casal e para a família. Isso é uma coisa muito, muito, muito séria. Beleza? Nós vamos agora a uma outra parte. Vamos passar? Sim, vamos passar para as perguntas. Com o encerramento da palestra, a gente vai passar a parte das perguntas agora, tá? Se vocês tiverem alguma questão interessante, podem estar anotando aí que eu já vou passar para vocês. Pastor, em determinado momento da palestra, o pastor disse que o inconsciente ele é atemporal. Sim. Eu achei isso muito interessante. O pastor poderia discorrer um pouco mais sobre isso? Sim. Veja bem, o inconsciente, ele não se importa com o tempo. Ele gasta, na verdade, ele guarda, na verdade, sentimentos. Não guarda pessoas, ele guarda sentimentos. Então, se a criança teve uma determinada sensação ou uma percepção, essa percepção vai ficar gravada ali no inconsciente dela e ela vai ter essa mesma força, se não houver nenhum tratamento, nenhuma intervenção, mesmo quando essa criança já se tornou um adulto, já está velho, já está tudo, o inconsciente vai tratar isso como se tivesse naquele momento que aconteceu. Então, ele é atemporal. Para ele, não importa se é uma criança, se é um adolescente, jovem, adulto, se é já idoso, isso no inconsciente não faz diferença. E o pastor poderia dar uma dica como é que nós identificamos isso? Nós, adultos, como é que a gente identifica um comportamento infantil da nossa parte? Olha, em geral, nós somos, como eu disse, né, crianças super desenvolvidas, né? Por exemplo, não é muito difícil você encontrar um adulto fazendo birra. No trânsito. Gente, birra é coisa de criança, não é coisa de adulto, mas é adulto que faz birra. Vou dar um exemplo. Em casa acontece alguma coisa que um cônjuge não gosta, o que ele faz? Fica calado, para de conversar. Só falta fazer assim, ó, belém, nunca mais escute bem. Isso é comportamento infantil. É a criança que está sem conversar. E quando o adulto vai voltar lá na infância e vai ter o comportamento infantil. O que ele tinha lá na infância vai ter o comportamento infantil. Isso é muito, muito, muito claro. Né? É como quando a criança toma um brinquedo do outro, né? É com um monte de adulto aí, que você toma um brinquedo dele, ele até briga com você. Os donos de Opala e de carro antigo que digam isso, né? Isso. Eu também achei muito interessante uma parte da palestra em que o pastor disse que a sociedade ela tende a não separar a função de mãe e de mulher. Sim. E isso pode ser extrapolado para outras características também. O que o pastor poderia discorrer mais sobre isso? Veja bem,
É, nós somos treinados para exercer funções. E isso está tão intrínseco dentro da nossa cultura, da nossa sociedade, que nós terminamos por mesclar quem nós somos com as funções que nós exercemos. Isso não é só uma questão de mãe e de mulher, mas de pai e de homem. A função paterna é uma coisa. O homem, a função do homem é outra coisa. Vou te dar um exemplo forte disso. Quando a gente está falando de função paterna, na psicanálise, a gente está falando de lei, de limites, dos nãos, do pode, não pode, né? Se o homem morre, geralmente a mulher consegue exercer a função paterna, mas ela não é homem. Mas ela exerce a função paterna. E olha que interessante. É muito mais comum a gente ver uma casa onde o homem morreu, a mulher sustenta, do que uma casa onde a mulher morreu e o homem sustentar. Porque o homem não consegue, em geral, exercer a função de mãe. Percebe isso? Então, nós precisamos entender quem nós somos, quem é o Rogério, quem é o doutor Rogério, quem é o pastor Rogério. Pastor, doutor, isso não é quem eu sou. O psicanalista não é quem eu sou. Isso são funções que eu exerço. Quando eu consigo separar isso e entender isso, a vida fica muito mais leve. E a forma de nós conseguirmos entender isso... 31998564456, marca uma consulta comigo. Não, geralmente com a ajuda de um profissional, né, num set analítico, com treinamento dentro da área da psicanálise, com um acompanhamento com um analista competente, a pessoa consegue. Graças a Deus temos um analista competente aqui no plenário. Alguém tem alguma questão que gostaria de fazer? Boa noite, pastor. Boa noite. Até me surgiu uma questão que talvez fuja um pouquinho do tema, mas eu vou colocar duas perguntinhas assim. Essa questão do registro no inconsciente, quando a gente pensa numa criança, e hoje, com todo esse tempo que ela tem de tela, que a gente vê o prejuízo, o quanto esses sentimentos que ela não vive dela, mas, né, daquilo que ela está assistindo. Eu já li certa vez assim que o nosso cérebro ele não consegue identificar que aquele sentimento não é dela. Não sei se o senhor está conseguindo entender. Então, toda essa exposição que ela tem, o quanto isso vai ficar registrado naquele inconsciente e se confundir, talvez, com o sentimento que ela possa desenvolver. Tá? Sim. E aí a segunda seria, essa falta dessa ruptura é que também pode estar causando essa saída tão tardia que a gente vê aí, né, as pessoas com 30 anos, eles não querem sair da sua casa. E geralmente a gente vê que quem defende isso de que fique em casa é a mãe. Às vezes há até um atrito entre os pais por conta disso, né? Sim. Ótima pergunta. Como é que você chama? Sandra, ótima pergunta. Obrigado por ela. Veja bem, existe uma máxima dentro da psicanálise que é importante para todos nós guardarmos. Diz assim: todo excesso esconde uma falta. A criança que está com excesso de tela, ela está tentando esconder uma falta. Essa falta já é uma ação do inconsciente. Já é um sinal de que tem algo inconsciente ali, que a criança não consegue, às vezes, transmitir em palavras. Ela não tem linguagem ainda suficiente para identificar ou para sentir que falta é essa. Mas isso não é nem só com as crianças, os adultos também. Qualquer excesso está escondendo uma falta, ok?
Então, isso já está marcado inconsciente aí. Com relação a permanecer em casa, é até interessante o que você disse, porque agora estão querendo determinar que a adolescência, na verdade, vai até os 35 anos, né? E a gente vê que essa função materna, essa mulher, muitas vezes segura mesmo. E está preso. Então você vê um monte de gente, um monte de homem velho casado com a mãe. Não casado literalmente, fisicamente, mas psiquicamente ele está casado com a mãe. Ele não quer sair dali daquele conforto, não quer. É confortável para ele estar ali, né? As mulheres que tratam homens formados como se fossem meninos, como se fossem crianças. Isso é doente, isso é doença. Chega a ser idolatria. Sim, é um problema sério que a gente enfrenta, né? O Édipo, ele precisa ser cortado. Ele precisa ser, não é cortado, a gente usa o termo solucionado. A má solução do complexo de Édipo, ele traz prejuízos enormes para o indivíduo. Enormes para o indivíduo. Obrigada, pastor. O pastor poderia discorrer um pouco sobre essas consequências que os adultos carregariam dessa falta de ruptura? Olha, essa falta de ruptura pela psicanálise, se a gente for ao extremo, a gente estaria falando de psicose. Sério, né? E aí a gente tem a psicose freudiana, que a gente vai chamar de psicose extraordinária, que é a psicose onde a pessoa ela tem que criar uma outra realidade por não dar conta dessa realidade. Então, essa é extraordinária. E a gente tem a psicose lacaniana, vamos dizer assim, que ela é uma psicose ordinária. A pessoa vai crescendo nesse nível de psicose, que é o que eu acho que hoje é um dos maiores males que a gente enfrenta, assim. Mas sujeitos que não dão conta de si mesmos, sujeitos que dependem da mulher para tudo, são pessoas que ainda estão muito ligadas e muito dependentes, assim, né? Isso é uma coisa muito séria, cara. Inclusive muita obesidade, né? A psicanálise fala muito disso, está muito ligada a essa função, essa fase oral. Essa fixação na fase oral. Alguém tem mais algum? Vícios estão ligados a essa questão da fase oral, né? Então, obesidade, vícios, dependência, passividade, tudo isso é característico. Alguém tem mais alguma pergunta? Pastor, na hora que o senhor estava falando da palestra, me chamou a atenção quando que a gente separa, quando que a gente encontra um equilíbrio entre a parte da psicanálise e a parte espiritual. Ok, ótima pergunta. Como é que você chama? Thalita. Thalita, muito obrigado pela sua pergunta, Thalita. Essa diferenciação, a Bíblia é muito clara com relação a isso. Hebreus vai falar que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela é capaz de dividir juntas e medulas, alma e espírito. A gente precisa, e a Bíblia nos dá essa base, para a gente dividir o que é espiritual do que é da nossa alma, sabe? E é uma linha muito fininha, mas dá para ser dividido. Inclusive, a psicanálise ela não se propõe a tratar o espiritual. Isso é outra coisa. Ok? Obrigado pela pergunta. Pastor, boa noite. Boa noite. O pastor falou sobre o inconsciente e o subconsciente, que, na verdade, na maioria das vezes, a gente acaba fazendo uma certa confusão, né? Porque o subconsciente já está no automático, é tudo aquilo que vem lá desde quando a gente já está na barriga da mamãe, talvez até antes, né? Que isso já vem acontecendo e a criança está participando de tudo aquilo. Tá? Então, tem uma frase que diz que a criança é tudo aquilo que ela vê, que ela ouve, que ela sente, desde que está na barriga da mamãe.
Na fase adulta, é possível a gente entrar no inconsciente e reverter algumas situações, algumas crenças negativas? Entendi. Como é que você chama? Marcos. Márcio, obrigado pela pergunta. Sim, a teoria da psicanálise vai dividir, na tópica lá de Freud, né, vai dividir entre inconsciente, pré-consciente e consciente. Ok? E sim, é possível. É possível. Através da técnica da psicanálise, é possível a gente fazer intervenção, e é isso que acontece dentro do consultório, para que essa maneira de ver a vida sofra uma transformação. A gente chama de ressignificação. Freud vai falar dos 3 R's da cura, né? Que é relembrar, repetir e ressignificar. E à medida que essas informações do inconsciente elas passam para o pré-consciente, está muito perto dessa ressignificação. E através da técnica da psicanálise a gente consegue fazer esse trabalho, do inconsciente para o pré-consciente, do pré-consciente para o consciente, e aí a pessoa dá um novo significado e a tendência é que ela encare a vida com mais leveza. Geralmente deslancha. Muitas pessoas, às vezes, elas ficam presas e elas não conseguem entender por quê. Eu vou dar um exemplo que é muito claro, assim, né? Você deve ter ouvido essa frase falar assim: fulano tem um dedo podre para escolher relacionamento. Dedo podre? Será que é o dedo que está podre? Ou tem alguma coisa aí inconsciente que conduz a pessoa a essas decisões? Entende? Mais ou menos assim. Mais alguém quer perguntar? Pastor, eu queria agradecer aqui em nome da Ative Produções pela sua disponibilidade de discutir esse assunto que é tão relevante, né? Tão importante, eu diria até surpreendente, né, para os dias de hoje. Pelo menos Que para mim bom. foi um grande aprendizado, foi um momento muito importante. Apareceu uma pergunta ali. Pode fazer. Abençoado, né? Devido a essas perguntas todas, pastor, nós vemos a ação de Sara com Agar, de expulsar mãe e filho, né? Naquele momento. E depois tem a ação, tem o momento do comportamento da juventude de Ismael, né? O comportamento dele de agressão. E minha pergunta é, esse decorrer no tempo da vida dele, isso tudo, até nos dias de hoje, podemos dizer que faz parte do plano de Deus? Sim, sim. Teologicamente, se você for pensar nas questões espirituais, está tudo certo. Deus sabia de tudo e conduz tudo, está tudo certo. Então, do ponto de vista espiritual, perfeito. A diferença é quando a gente vai pensar na questão humana. Aí sim tem algumas coisas que poderiam ter sido mais fáceis. Não precisava ter sido tão dolorido assim. Mas a questão humana entra dentro disso e é natural, né? Mas pelo ponto de vista espiritual, está tudo no devido lugar. Ok? Mais uma Pode falar. curiosidade. Como é que você chama? Paulo, Paulo. existem mães que abandonam seus filhos, existem mães que elas se drogam e abandonam seus filhos, e entre outras coisas, né? E chegam no momento de adoção. Muitas dessas crianças, essas recém-nascidas, quando são adotadas, elas sofrem sequelas do passado? Do que aconteceu com elas dentro do ventre da mãe? Entendi. Interessante porque, para a visão psicanalítica, quem abandona não é a mãe. Porque mãe é função, quem abandona é a mulher. É a mulher que não deu conta, então ela abandona. A mãe não. Mãe é uma função. E a gente teria que entender por que essa mulher foi capaz de cometer esse ato. Agora, quando uma criança dessa é adotada, ela pode ter, sim, alguns sintomas lá na frente, por causa do abandono e tudo,
como pode também não ter de acordo com a mulher que adotou, de como que essa mulher que adotou vai desenvolver a função da mãe, depende da idade com que essa criança vai ser adotada, depende de uma série de fatores. Então, seria caso a caso a gente pensar nas circunstâncias em que isso aconteceu, para a gente saber que caminho tomar. Ok? Mais perguntas? Dou-lhe uma. Agora sim, pastor, muito obrigado. Mais uma vez, em nome da Ative Produções. Foi um grande privilégio, um grande prazer receber o senhor aqui hoje. Eu que agradeço pelo convite, me senti extremamente honrado estar aqui com vocês e estou à disposição para outras vezes, caso necessário. Nós agradecemos muito. Obrigado.